que é sexta-feira que vem, 13/11, entrega do suplemento de leitura, o Canino Branco, que é aquela folhinha que vem dentro do livro Esta Classe, tá? Não esqueçam, só vou aceitar no dia 13, hein? Se não envia dia 13, o outro envia 10, 15 dias depois, né? E aí fica ruim para anotar, porque às vezes me enviam, eu não estou em casa, não estou perto da agenda, Eu então. cheguei, a internet tá muito ruim aqui. Eu tô na casa de outra Ok, pessoa, tô na casa da minha tia. Aí fica complicado. entendi, Mas tô na aula. entendi. Então anotem aí, tá? Depois eu vou pedir para alguém escrever lá no chat, e aí, conforme as pessoas forem entrando, elas anotam. Dia 13 do 11, 13 do 11, entrega do suplemento de leitura Canino Branco. E aí, pessoal, quem já terminou de ler... Ah, obrigada, Beatriz. Ó, Beatriz já escreveu lá para mim. Aí daqui a pouco eu peço para alguém copiar e colar conforme as pessoas forem entrando. Eu colei lá no WhatsApp. Aí eu colei e botei aqui já. Ah, ótimo, obrigada. E aí, pessoal, quem já terminou de ler o Canino Branco, ou quem for terminando, já pode dar início ao último livro desta classe, que é Pantanautilus, não é isso? Sim. Sim. Pantanautilus é bem menor, dá para vocês lerem em menos dias, né? Bem menor do que o Canino Branco. Então é isso. Sobre. Pra mostrar aquele de redação Oi? do. Eu tenho um trabalho para mostrar que eu não tinha feito o trabalho de redação do vendedor de susto. Você me enviou. Ah, é. Pode Você me ficar no enviou, site? sim. O prazo era até ontem, mas você me enviou, acho que até antes, Sim. tá? É, Então, alguém me lembra, no final da aula, de falar sobre o teste de português que eu vou colocar na plataforma na semana que vem? Vou deixar para falar no final, porque aí de repente já entrou mais gente, tá? Vamos começar então a nossa aula de hoje. Eu vou começar por português. Suplemento. Suplemento de leitura, é a folhinha. E na nossa última aula de português, nós falamos sobre conjugação verbal, né? Aprendemos aí a conjugar os verbos em 3 tempos do modo indicativo. Aliás, em 3 não, porque não deu tempo de passar o futuro. Nós vimos foi o presente e o pretérito perfeito, não foi isso? Sim. E aí o pretérito perfeito ficou faltando o verbo partir, que eu pedi para vocês conjugarem em casa, não deu tempo de corrigir na última aula. Calma, eu já volto. Vocês conjugaram foi o verbo amar. Qual foi o outro de segunda conjugação? Vender e partir. Vender e partir. Amar, vender e partir. Então, na última aula, nós conjugamos esses 3 verbos no presente. Aí fomos para o pretérito perfeito, ficou faltando partir, não foi isso? Sim. Hum. Então, vamos. Quem fez? Quem conseguiu conjugar? A partir dos outros aí que vocês fizeram. Era só se bater pelos outros, né? Eu fiz, eu não sei se tá certo. Então, vamos lá, ó. Todo mundo aí acompanhando? Vou perguntar como que ficou a conjugação do verbo Eu não partir fiz, professor. de Nathalie. Eu faltei E na aí, aula. quem fez, vai acompanhando para ver se colocou a mesma coisa ou se conjugou diferente, para a gente ver o que que vocês acertaram e o que que vocês erraram. Então, tá no caderno, pessoal, caderno de português. Abram aí o caderno. Pronto, tio, já peguei aqui o caderno. Tá. E aí faltou o partir no pretérito perfeito. Lembrando que o pretérito perfeito indica um passado, uma ação no passado que foi totalmente concluída, que foi totalmente finalizada. Por exemplo, estudei, estudamos, comemos, falamos, falei, fui,
tá? Indicam ações passadas que já aconteceram e que foram totalmente finalizadas. Então, Nathalie, eu vou falar o pronome e você vai falar o verbo. E aí o restante vai acompanhando para ver se colocou do mesmo jeito. Pretérito perfeito, partir, que é um verbo de terceira conjugação, é um verbo que termina em ir. Ficou eu. Parto. Tia, Oi, Ana. você tá fazendo o quê? Porque eu... Correção do verbo no caderno. Calma rapidinho. Tá. É porque eu saí sem querer. Eu queria mostrar um negócio ao meu irmão pra ver se você tava conseguindo falar. Todo mundo aí com o caderno aberto? Sim. Sim. Você tá no verbo vender? Não, no verbo partir, no pretérito perfeito. Nathalie vai responder e vocês vão acompanhando para ver se ficou do mesmo jeito. Terceira conjugação, tia? É. Vamos lá, Esse então. é de qual dia? Última aula, pessoal. É a última coisa que vocês escreveram no caderno para quem vai acompanhou a aula. Vai botar assim, eu, tu, ele, nós, vós, eles? Porque eu não sei. Sim, era para vocês terem feito em casa, né? Eu agora vou corrigir o partir que Nathalie fez. Quem não fez vai fazer agora e quem fez vai acompanhando para ver se está correto. Vamos lá, então. Nathalie, eu... Parto. Hã? Parto. Eu parti, não é isso? Acho que seu áudio falhou. Eu parti. Tia, disse eu parto. Tu parte. Que ela falou, eu parto. Não, parto não. Eu parti. É porque eu escrevi errado mesmo. Entendi. Tu Partiste. partiste, certo? Ele Partiu. partiu. Isso é passado, partiu. Nós Partimos. partimos. Vós Partiste. partisteis. Só faltou um Szinho aí, porque agora é o vós. A segunda pessoa do plural. Tá? Lembrando que no pretérito perfeito, a segunda pessoa do singular, que é o tu, e a segunda pessoa do plural, que é o vós, se parecem, né? Tem essa terminação, essa desinência, STE. Porém, o tu, como é singular, fica partiste. E o vós, como é a segunda do plural, fica partisteis, com S, tá? Então, vós partisteis e eles Partiram. partiram. Esse partiram você colocou com RAM ou RAOTIL? M. RAM, tá, pessoal? Depois nós vamos estudar isso também. Tia, se eu não me engano, com A, O, é no futuro. Exatamente. Nós vamos falar sobre essas terminações também durante as aulas de verbo. Então, como nós estamos estudando o pretérito perfeito, partiram, venderam, falaram, é tudo com RAM. RAM, passado, tá? Vamos lá, deixa eu ouvir mais alguém. Quem conseguiu conjugar o verbo partir em casa? Que não fez agora, que já fez, já tem um tempo aí. Eu. Fala, Peraí, Tayane. aquele dia, tia? Eu tinha feito em aula. Tá, Em aula que a gente fez. tá. Eu vou falar então o pronome e vocês falam o verbo, tá? A conjugação. Eu Parti. 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 Tu, Partiste. certo? Partiste. No caso, agora sem o S, porque trata-se do tu, que é a segunda pessoa do singular. STE termina. Isso. Ele Partiu. 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 Nós
Partimos. Partimos. Vós, Partistas. Partistas. vistes, eles Partiram. partiram. Muito bem. Partiram com a O tio ou a M? M. A M. Certinho. Então, eu vou pedir para a Kailane escrever lá no chat esta correção, tá? Só coloca os pronomes, não precisa colocar que nem nós estávamos colocando na semana passada, não. Primeira pessoa do Tia, ou a gente singular, vai botar mais coisa no caderno? vamos. Coloca só eu, tu, ele, nós, vós, eles e a conjugação do verbo partir lá no chat para quem não fez. Acho que responderam certinho aí. E aí, pessoal, nós fizemos a conjugação desses 3 verbos: amar, vender e partir no tempo presente, né? No pretérito perfeito, que nós acabamos agora. E nós vamos conhecer o futuro do presente, que não deu tempo de apresentar naquele dia, né? Antes de eu mostrar o futuro do presente, vamos ver se vocês estão atentos. O modo indicativo, que é o modo que nós estamos estudando, que é o modo que indica certeza sobre um fato certo, que realmente acontece, aconteceu ou vai acontecer, existem quantos tempos verbais nesse modo? Hein, pessoal? Quantos tempos verbais? Nós já falamos sobre isso, hein? Presente. Mas o total são de quantos? 6. 6. Quem falou 6? 7, por aí. Quem falou 6 aí? Eu. Sei. 6 tempos verbais no modo indicativo, tá? Nós já vimos 2, que é o presente e o pretérito perfeito. E agora nós vamos ver o futuro do presente, tá? Eu tô mostrando esses 3, porque, na verdade, esses 3 automaticamente vocês já conhecem. Porque no ensino fundamental 1, são esses 3 tempos os mais passados, os mais utilizados. É o presente, o pretérito perfeito e o futuro do presente. O que o futuro do presente vai indicar? Futuro do presente. Isso aí eu esqueci. Passou a mínima ideia. Futuro do presente indica algo que ainda vai Acontecer. acontecer, né? Então, indica uma ação futura, uma ação que ainda não aconteceu. Quando eu digo assim, irei à praia. Esse verbo irei está no presente, no passado ou no futuro? No futuro. Que indica que ainda vai. Exatamente. Quando eu digo irei à praia, eu estou na praia? Não. Não. Então, não pode Porque ser você presente, vai. né? Não pode ser presente, porque o presente acontece no momento em que se fala ou escreve. Quando eu digo irei à praia, essa ação já aconteceu? Não. Não. Então, indica que é uma ação que ainda vai acontecer. Irei à praia, tá? Futuro do presente. Um outro exemplo. Encontrarei Kailane amanhã. Encontrarei, o verbo encontrarei, indica o quê? Uma ação que ocorre no momento em que eu estou falando, presente, uma ação que já aconteceu no passado ou uma ação que ainda vai acontecer futuramente? Uma ação que vai acontecer futuramente. Uma ação que vai acontecer futuramente. Encontrarei. Eu ainda vou encontrá-la. Botar no futuro, verbo. Futuro do presente. Muito bem. Então, o futuro do presente indica ações que ainda vão acontecer, tá? Como é que a gente conjuga um verbo no futuro do presente? Bem fácil. A primeira pessoa do singular, que é o eu, né? Eu, primeira pessoa do singular, do tempo futuro do presente, sempre
não vou dizer que sempre, com alguns verbos, na verdade, são os verbos chamados de regulares, né? Vocês vão aprender isso mais à frente, lá no 7º ano. Mas o verbo, quando ele é regular, no futuro do presente, ele vai ter uma mesma terminação na primeira pessoa do singular, que é o rei. Vai ter terminação rei. Por exemplo, o eu vai ficar sempre eu cantarei, eu venderei, Eu eu contarei, nós partirei. contaremos. Exatamente. Isso com qualquer verbo, seja de primeira conjugação, terminando em ar, seja um verbo de segunda conjugação, terminando em er, ou um de terceira, terminando em ir. Então, a primeira pessoa do singular, que é o eu, no tempo futuro do presente, vai ter essa terminação, essa desinência rei, tá? Eu cantarei, e aí fica mais fácil para começar a conjugar, porque vocês já sabem como inicia a conjugação. Eu cantarei, falar, eu falarei, partir, eu partirei, estudar, eu estudarei, tá? Sempre assim. E aí, novamente, eu vou mostrar aqueles 2 verbos que eu mostrei durante a aula que eu falei sobre presente, pretérito perfeito. Vou mostrar aqui agora o futuro do presente. Aí, deixa eu posicionar a folha aqui para botar lá deitado, fica melhor. Então, vamos lá, ó, pessoal. Vou mostrar o verbo cantar e o verbo beber, que foram os 2 verbos, né? Que eu mostrei nas outras aulas. Um de primeira conjugação, que é o cantar, e o de segunda conjugação, que é o beber, tá? Vamos lá, ó. Futuro do presente agora. Deixa eu posicionar aqui. Tá com um pouquinho de sombra, mas eu acho que dá para ver, não dá, pessoal? Dá. Estão conseguindo Sim, ver? dá pra- Então vamos lá, vamos falar junto comigo. Eu falo os pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e vocês falam a conjugação. Verbo cantar, que é um verbo de primeira conjugação. Quando eu falo que é um verbo de primeira conjugação, o que significa, pessoal? Que termine em AR. Muito bem, Davi. Então vamos lá, vamos começar pelo verbo cantar, que é um verbo de primeira conjugação. Futuro do presente. Vai ficar eu, Cantarei. Cantarei. todo mundo junto. Tu, Cantarei. Cantarás. ele, Cantarei. Cantará. nós, Cantarei. Cantaremos. vós, Cantarei. eles ou elas Cantaram. Cantarão. 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 Não é cantaram, não. É cantarão. Significa que ainda vão cantar. Reparem agora a terminação, ó, do futuro do presente. R é ótimo. Acabei de falar, ó. Agora, como é futuro do presente, a terminação é R-A-O-T-U, tá? Sempre quando é Essa- futuro termina com R é ótimo. E o Futuro passado do sempre termina presente. com M lá no final. Exatamente. Então, pessoal, ó, focando bem aqui a câmera. O futuro do presente vai ter essa terminação na terceira pessoa do plural. Eles cantarão. R-A-O-T-U. No passado, no pretérito perfeito, a terminação é R-A-M. Então, não confundam, tá? R-A-M, passado. R-A-O-T-U, futuro. E aqui ao lado nós temos um verbo de segunda conjugação, que é o verbo beber. Quando eu digo que um verbo pertence à segunda conjugação, o que eu estou falando? É porque ele eu quero termina dizer? em R. Muito bem, Ângelo. Um verbo de segunda conjugação é um verbo que termina em ER, como, por exemplo, o verbo que nós iremos ver agora, beber. Tá? Olha lá, eu vou deixar os 2 aqui na câmera, porque eu quero que vocês reparem o que eu destaquei de verde fluorescente.
Olha lá, tanto um verbo de primeira conjugação quanto um verbo de segunda conjugação, no tempo futuro do presente, terá as mesmas terminações. Olha lá. O eu de cantarei e de beberei, ó, fica a mesma coisa, rei. O tu, que é a segunda pessoa do singular, ó, cantarás, beberás. Ele ou ela, olha lá, o cantará com acento, Desculpa beberá com... atrapalhar, mas alguém tá te chamando no chat. Já vou ver. O nós, que é a primeira pessoa do plural, olha lá. Terminação mois. O vós, terminação reis. E eles ou elas, terminação rão, com a otil. Repararam que são as mesmas terminações? Olha lá, olhem o que eu destaquei de verde fluorescente. São as mesmas terminações, tá? Então é bem fácil para conjugar. Vamos lá, então. Verbo beber. Eu Beberei. Tu, Beberás. Beberás. ele, Beberá. Beberá. nós, Beberei. Beberemos. vós, Bebereis. Eis. eles Beberão. beberão. Muito bem. Agora, o que eu quero que vocês façam? Todo mundo com o caderno aí aberto. Deixa eu ver se dá para colocar a folha em pé aqui. Mais ou menos, ela fica caidinha. Com o caderno aberto, pessoal, eu quero que vocês conjuguem novamente os 3 verbos que vocês conjugaram, que foi amar, vender e partir, agora no tempo futuro do presente, tá? Enquanto vocês conjugam, eu vou tirar aqui um pouco dessa tela, porque eu vou escrever no chat agora, mas no momento em que vocês forem conjugar, eu deixarei aberto aqui nessa tela, porque aí vocês vão se baseando por esses 2 verbos, né, olhando aí as terminações, justamente a parte em que eu marquei de verde fluorescente, e aí vocês irão conseguir conjugar não só esses 3 verbos que eu passei, como qualquer outro verbo no futuro do presente, que seja um verbo regular, tá? Então, vou tirar aqui. Professora, Vamos lá, no caderno. Professora. Oi. Uma pergunta. Você já fez com a Deixa eu ver. turma? Oi. Você conjugou o verbo lá do pretérito, que é o partir, amar e mais alguma coisa. Eu esqueci qual era os verbos. Professora, Ah, você já conjugou já o do pretérito e do presente, né? Vender, amar, vender e partir. Porque eu não fiz, aí eu vou deixar a folha aqui para fazer. Isso, conjugamos o presente, esses 3 verbos. Depois o pretérito perfeito. Isso. Olha só, quem não assistiu a aula de semana passada não, né? De terça-feira. Quem não assistiu a aula de terça-feira, depois pega com o colega o que foi passado, porque assim, o nosso último conteúdo, todo o conteúdo vai ser em torno de verbo, tá? Conjugação, locução verbal, modos verbais. Então, tudo que vai cair no teste agora do 4º bimestre e na prova é referente a verbo, tá? Então, quem não tem essa primeira parte, nós já fizemos alguns exercícios no módulo 4 e fizemos umzinho também no caderno sobre verbo e agora nós estamos conjugando os verbos. Então, quem não tem isso aí, depois pega com o colega. Pede para o colega tirar foto, enviar pelo zap. Ângelo estava relembrando aí. Para quem está certinho, junto comigo, a última coisa que vocês escreveram no caderno foi a conjugação dos verbos amar, vender e partir. Em quais tempos, professora? Presente e pretérito perfeito. Aí agora nós vamos colocar o futuro. Vocês podem colocar aí do lado dos que vocês já conjugaram, ou embaixo, da maneira que ficar melhor organizada, tá? Fique melhor organizado aí para vocês. Então, ó, agora a gente vai colocar assim. Tempo. Futuro do presente. Eita, saiu errado.
Presente. Tempo futuro do presente. E aí vamos colocar de novo. Amar. Primeira conjugação. Amar, primeira conjugação. E aí nós vamos colocar os pronomes. Vou colocar só os pronomes, tá, pessoal? Sem a resposta. A resposta vocês que irão fazer. Só para vocês lembrarem aí como faz a arrumação. Eu, tu, ele ou ela. Nós. Nós. Vós. Eles. Elas. Pronto, agora nós estamos iniciando o futuro do presente. Com o verbo amar, primeira conjugação. Aí depois nós vamos fazer com o verbo vender. E por último com o verbo partir, tá? Agora eu vou voltar lá na minha folhinha e vou deixar. Deixa eu ver aqui o que posso fazer. E vou deixar um tempinho aí nela, câmera focada nela, para vocês poderem conjugar. Só um minutinho. Vou tentar fazer uma coisa aqui, posicionar a folha de uma forma melhor. A câmera vai sumir, mas vocês vão copiando aí por enquanto. Aí. Muito estranho Mariana faltar hoje. Tia, eu só tô em dúvida entre ele no amor. Eu tô em dúvida entre ele, nós e eles. Então, conjuga agora não, que eu já vou mostrar a folhinha para vocês. Deixa eu só ver uma maneira boa para posicioná-la. Por enquanto, só armem a conta. Não é conta, agora é verbo. Só coloquem aí os pronomes. Eu já vou mostrar. Estou tentando colocar aqui a folha de um jeito que não fique sombra. Eu acho que vai dar certo. Vamos lá, então. Olha. Estão conseguindo ver? Peraí, esse aí é o do futuro do presente? Esse aqui são os verbos que eu mostrei no início, tá? Eu tô mostrando agora para vocês terem como base esses dois verbos e conjugarem o verbo amar. Vocês vão conjugar o verbo amar e ele vai ter as mesmas terminações desses dois verbos que eu tô mostrando. Vai ficar fácil para vocês conjugarem, é só olhar aí. Olhem exatamente o que eu marquei de verde fluorescente, que aí vocês vão conseguir conjugar o verbo amar. Tem alguém que já está conjugando? Eu. Muito bem. Já conjuguei já. Já? Já.
Tá, vamos aguardar mais um pouquinho, outras pessoas terminarem. Agora eu vou pro vender. Ah, isso, pode ir conjugando vender, partir, né? Aproveita que a folha tá aí, os modelos estão aí. Amaramos. Ou é. São as mesmas desinências, tá? Amaremos. Mesmas combinações. Tia, já Ô posso, tia, ali no voz ele termina em rais? tia, já Ereis. posso começar a escrever? Ereis. Olha, a melhor resposta é fazer a lápis. Ô tia, eu posso falar. Eu posso ser o primeiro a falar a de amar? Pode. Quem mais já Tia, conjugou já o pode verbo começar. amar? Eu já tô no vender já. Eu também. Então vamos corrigir o amar? Meu, vamos. Vamos Vamos. lá. Quem me pediu para falar do amar foi Eu. Josias? Aham. Foi. Vamos lá, Josias. Eu falo o pronome e você fala o verbo, tá bom? Uhum. Eu, Amarei. tu, Amarás. ele ou ela, Amará. nós, Amaremos. vós. Amarastes. Não. Olha lá o vós. Vós. Amarei. Amarei. Eis. Muito é. bem, Davi. Ó, ureis. Amareis. Amareis. Eles Amarão. amarão. Com A ou tio, certo? Sim. Muito bem. Tia, eu vou começar a fazer vender. Quem pode colocar a resposta do amar lá no chat? Peraí, professor, eu já coloco. Tá. E aí vocês já podem conjugar o vender. Tia, depois que você responde uma toda completa, você consegue fazer o resto. Exatamente, isso aí. Professora, Oi. era para conjugar o verbo amar, partir e vender, né? Agora é o vender. Ah, já acabei então. Vou tirar a folha aqui rapidinho só para eu colocar lá no chat. Pessoal que tá perdido. Aí. Ó. Ô tia, eu já tô conjugando partir já. Já? Ó, vender. Eu também. Eu tô no Sim. nós. Muito bem. Ó, vender, segunda conjugação. Nem vou colocar os pronomes, que aí depois que vocês responderem, eu peço alguém já para colocar as respostas. Conjugação. Eita. Tia, como que eu já acabei e praticamente tá certo, eu vou botar aqui do jeito que eu escrevi, só que eu não vou botar no chat. Aí eu Olha vou só, corrigir pra ver deixa se tá certo. Aí se tiver certo, eu boto no chat. Professora, Mariana falou que ela não vai ir para aula hoje. Não vai assistir. Tá, ok. Olha só. Para fazer uma correçãozinha aqui nas respostas que vocês colocaram. Na conjugação do Caio, lá no chat, no eles amarão, só faltou o tio, né? Eles amarão. E na conjugação de Pedro,
eu amarei, tu amarás, não tem esse i aí, tá? Tu amarás com acento agudo no A. Ele amará. Aí faltou o nós, R-A-S, né, filho. Nós tia? amaremos, vós amareis, eles ou elas amarão. Então, essas são as alterações aí. Ô, tia, Ó, o depois Ângelo dessa. colocou novamente. Ó, o de Ângelo agora tá corretinho, com acento, com tio. Então, ó, quem não fez, corrija por esse, tá? Pela última resposta do Ângelo. Ô, tia, qual é o tempo agora? Eu já acabei de partir? Ah, agora vamos aguardar, porque ainda falta Caso você corrigir o queira vender e fazer, eu vou mandar partir. o texto lá do negócio que tem eu, tu, ele, nós. Eu esqueci o nome disso. Tá. O pronome, né, no caso. Que Sim, aí eu você vou voltar lá copia no e coloca a folhinha. resposta. Ó, Ô, tio, já tô coloquei aqui montando na já. folhinha para quem ainda não conjugou o vender e o partir, tá? Ó, vamos Professora, lá, voltando mandei aqui. lá. Aí só você colar não, copiar, colar e colocar a resposta do lado. Tá tudo certo. Isso. Vamos lá, alguém mais já conjugou o vender? Eu. De tudo. O partir, vender e amar. Então vamos lá, vamos responder. Como é que ficou o vender? Eu, Venderei, tu, venderás, Venderás. ele, venderá, Venderá. nós, Venderemos. vós, Vendereis. vendereis, eles, Venderão. venderão. Eu me confundo. venderão. Muito bem. Mas tá certo. Quem pode escrever lá no chat? Eu. Ok. E quem ainda não conjugou partir, pode começar. Pronto, tia, botei lá no chat. Muito bem. Tia, Oi. a minha internet parou aqui, mas eu voltei. Ô, tio, eu já montei o amar, já tô montando o vender. Mas Do calma, Davi, próximo porque tempo. hoje a gente não vai estudar os outros tempos hoje, não. Porque já são 10h03. Nossa aula vai até 10h20 de português, né? Tem um exercíciozinho no livro. E aí, os outros 3 tempos, que são o pretérito imperfeito, mais que perfeito, e futuro do pretérito, nós iremos ver na terça-feira, que nós temos mais aulas de português. Entendeu? Aí dá tempo de explicar, de pedir para vocês conjugarem. Hoje a gente não vai ter mais tempo. Professora, Mas você já pode vender tá deixar completo. armado para a próxima aula. Professora, Podemos corrigir o partir? sim. Sim. Vamos lá. Partir, que é um verbo de terceira conjugação, termina em ir. Como é que ele fica no tempo presente o futuro do presente, perdão? Eu Partirei. Partirei. tu, Partirás. ele, Partirá. nós, Partiremos. Partiremos. vós, Partireis. Partireis. eles Partirão. partirão. Muito bem. Vou botar no chat. Isso. Eu já botei. Já fiz tudo. Ah, José já colocou lá. Deixa eu ver o que vocês colocaram lá. Eu venderei, venderás, venderá, venderemos, vendereis, venderão. Partirei, partirás, partirá, partiremos, partireis, partirão. Certinho, tá? Agora, olha só, pessoal. Como eu acabei de falar, não tem como explicar mais 3 tempos verbais com o tempinho que resta, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês têm uma noção de quantas folhas aí, qual foi o espaço que vocês usaram no caderno
para conjugar esses verbos nos 3 tempos: presente, pretérito e futuro. Deixem aí, por exemplo, eu usei uma folha. Então, como faltam passar mais 3 tempos, vocês vão deixar mais uma folha aí, em branco. Professora, para conjugar esses verbos nesses 3 tempos, eu utilizei 2 folhas. Então, você vai deixar mais 2 folhas, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu vou passar um exercício para casa. Para casa, não. Vou passar um exercício para agora, que ainda dá tempo de fazer. Só que eu não queria que esse exercício que eu vou ditar agora separasse os verbos, entendeu? Então, eu quero que vocês deixem aí umas folhinhas em branco para na terça-feira a gente continuar a conjugação dos tempos pretérito imperfeito, mais que perfeito, para esse exercício que eu vou ditar agora não separar a conjugação dos verbos. Então, quem usou uma folhinha aí para conjugar esses 3 tempos, deixa mais uma folha. Quem usou 2, deixa 2, tá? Pulem aí umas folhinhas e escrevam o que eu vou colocar no chat agora. Peraí, eu vou pular então. Mas, sei lá, umas 2 aqui. Ó. Vou até colocar aqui uma observação. Pode escrever, pode falar. Vou colocar assim. Deixar uma folha em branco. Vou colocar uma folha, mas aí vocês que sabem, né? Quantas folhas vocês, utilizaram aí. Eu deixei uma folha só, porque para conjugar esses 3 verbos foi uma folha só que eu usei. O meu foi uma Isso. página. Não uma folha toda, um lado de uma folha. O meu também. Um lado de uma folha. O meu foi a metade de uma folha. Mas como eu quero deixar organizado, que depois se eu deixar tudo Isso. embolado, né? O meu foi meio que assim, ó. Uma folha só. Ah, o meu também. Ô tia, só são 3 tempos, né? Faltam 3, isso. Pular uma folha para conjugar outros verbos. E aí, depois que vocês pularem essa folha, vocês vão colocar assim, atividade de revisão. Amanhã, no sábado, nós teremos uma aulinha de português. E aí eu vou começar a atividade de revisão hoje, vou dar continuidade amanhã, e aí já vou dizer para vocês sobre a data do teste. Tá? Na verdade, a gente já está treinando para o teste. Então, vou colocar assim, número 1. Misericórdia. Olha os microfones. Já volto. Tá. Calma aí. Desliga o microfone, Kailane. Desculpa. Eu não sabia que o microfone estava ligado, que às vezes eu penso que eu desliguei, mas só que fica ligado. Ô tia, engraçado que eu já montei. Então, melhor. Eu já coloquei o tempo, 2 pontinhos, aí eu já montei. Isso. A única coisa que eu não faço é colocar a conjugação. Eu esqueço de colocar, tipo, primeira conjugação. Essas coisas. Ô tia, também, às vezes, quando eu deixo um espaço, às vezes eu acabo abrindo o caderno, aí quando eu vou copiar alguma coisa, eu uso aquele espaço. E eu não sabia que aquele espaço era para fazer outra coisa. Isso sempre acontece comigo. É muito chato.
Número 1 já está no chat. O número 2, a câmera vai sumir, porque eu estou aqui na minha pasta de atividades. Número 2. Sobre locução verbal. Estão copiando? Sim, eu já tô na F. O que é para fazer no número 1, pessoal? Dizer qual conjugação é os verbos. Colocar a conjugação que o verbo pertence. Pertence. Então, o que vocês vão ter que Por escrever? exemplo, caminhar, primeira conjugação. Que termina em AR. É. Isso aí. Isso aí. Peraí, ô tia, é pra colocar assim, tipo, primeira conjugação, eu sei, mas é pra colocar porque termina em AR? Não, não. Só se é a primeira, segunda ou terceira conjugação. Letra B. Estão copiando? Eu tô copiando e fazendo, por isso que eu tô Tô na demorando um B. pouquinho mais. Ok. Letra C. E letra E.